Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Descansaram bem? Então, ótimo. A atividade de hoje, de Ciências Naturais, vocês realizarão no caderno, onde nós vamos estudar um pouquinho mais com respeito aos mistérios do universo. Vocês já se pararam para pensar por que existe o dia e a noite? Como é que seria a nossa vida se só existisse apenas um lado só dia e o outro lado só noite do planeta, né? E as 4 estações do ano, como é que seriam? Vocês sabem, pessoal, que o nosso planeta Terra é um planeta que gira e esses movimentos eles são significativos para a nossa vida. Tá? Se não houvessem esses movimentos, poderiam haver grandes impactos da Terra, como o desequilíbrio do clima, poderia haver, por exemplo, o levantamento das marés, poderia até mesmo uma área da Terra sofrer grandes temperaturas altíssimas e o outro lado baixíssimas temperaturas, onde nenhum lado da Terra e nem outro os seres humanos conseguiriam sobreviver. Então, na aula de hoje, na atividade de Ciências Naturais, vamos conhecer um pouquinho sobre os movimentos da Terra e saber a importância e as características de cada um deles. Vamos lá então? A aula de ciências vocês realizarão no caderno de Ciências Naturais, onde nós veremos sobre os movimentos da Terra que se chamam rotação e translação. Então, quais são os objetivos desta aula? Conhecer os dois tipos de movimentos da Terra, no caso, os movimentos de rotação e translação. Entender como surgem o dia e a noite e as 4 estações do ano. Representar em forma de desenho os movimentos da Terra, identificando suas características. É bom vocês entenderem, pessoal, que cada tipo de movimento da Terra tem as suas características, não podem ser confundidos com uma coisa ou outra. Então, começando com o primeiro movimento, que é o movimento de rotação. O que é um movimento de rotação? É o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. O tempo que o planeta leva para completar esse giro é de 24 horas. A principal consequência é a existência alternada entre os dias e a noite. Então, o movimento de rotação é aquele movimento que ele é responsável pelo dia e a noite. Lembrando que a Terra ela gira em torno do Sol como se fosse um peão, e aí um lado da Terra, tem momentos que o lado da Terra fica voltado para frente do Sol e o outro lado fica oposto ao Sol. Isso quer dizer que a parte mais brilhante é que acontece o dia e o lado oposto é a noite. E quanto tempo que essa Terra gira? Em 24 horas, conforme vocês estão vendo aqui nessa figura. Esse lado brilhante quer dizer que está de dia e o outro lado é a noite, no caso. Agora, como a Terra ela não para de girar, vai chegar um momento que, no caso, o lado oeste ficará de frente para o Sol, que será dia, e a parte leste será virada para o outro lado, que ficará sendo a noite. Então a Terra ela vai girando em torno do Sol, girando o dia e a noite. E no caso, nós temos um outro movimento, que é um movimento de translação. O que é um movimento de translação? É um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, durando 365 dias, 4 horas e alguns minutos para completá-lo. No caso, dura um ano. Esse movimento é o responsável direto pela existência das estações do ano. As 4 estações são verão, outono, inverno e primavera. O movimento de rotação ele é um movimento que é responsável pelo dia e a noite, onde a Terra gira em torno do Sol, onde um lado brilhante fica sendo o lado de dia e a parte escura à noite. Mas já o movimento de translação, ele é o movimento da troca das temperaturas, que acontece nas 4 estações do ano. E esse movimento acontece porque a Terra ela gira de forma inclinada, conforme vocês estão vendo nessa figura aqui. Existem momentos que a Terra
Um lado da Terra é verão e o outro lado é inverno. Vamos ver aqui na próxima figura? Eu trouxe essa figura aqui para poder ajudar vocês a entenderem melhor como acontece. Vamos pensar aqui, no caso, o nosso país, que se chama Brasil. A Terra ela está dividida em dois hemisférios, que é o hemisfério norte, que é a parte de cima, e o hemisfério sul, que é a parte de baixo. O Brasil já está localizado aqui. Vocês estão vendo que essa parte do hemisfério sul está mais voltada para o Sol? Se ela está mais voltada, é porque recebe mais calor do Sol. Então, isso quer dizer que no período de dezembro que isso acontece, é verão. E essa parte norte, esse hemisfério norte, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. É o momento que, como ele está mais distante do Sol, não recebe tanto brilho. Então, podemos dizer que é inverno. Querem ver um exemplo? Peguem, vamos supor, a época do Natal. Quando é Natal, aqui no Brasil, em dezembro, a temperatura está quente. E lá nos Estados Unidos, como é que está? Nevando, a temperatura é mais fria. Por quê? Porque nesse período é verão, no caso no Brasil, e nos Estados Unidos é inverno. Agora, quando dá esse giro, já troca. Lembra dos Estados Unidos? Os Estados Unidos está mais ou menos aqui, ó. Ele já está mais voltado para a face do Sol, está recebendo mais calor, mais luz solar. Isso quer dizer que aqui na região dos Estados Unidos, que é no hemisfério norte, já é verão, no mês de junho, e no caso nós aqui no Brasil, o Brasil já não está mais voltado para frente do Sol, não está recebendo tanta luz solar. Quer dizer que nesse período o Brasil está no período do inverno. E o mesmo acontece para a primavera e outono, quando acontece esse movimento da Terra, onde ela fica se inclinando de um lado para o outro. Então, recapitulando. O movimento de rotação, lembrando, não esqueçam, é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, quando a Terra não fica girando feito um peão. O planeta leva 24 horas para girar em torno do Sol e ele é responsável pela geração do dia e da noite. Já o movimento de translação? É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol durante 365 dias, no caso um ano. É o movimento responsável pelas 4 estações. Então, esta foi a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de fazer as atividades do caderno propostos na plataforma para vocês realizarem. Bom, essa foi a videoaula de hoje. O professor preparou para vocês com bastante carinho. E hoje, na atividade de vocês realizarão as que estão propostas na plataforma e desenhar os 2 movimentos da Terra. O movimento de rotação, que ele é responsável pelo dia e a noite, e o de translação, que é responsável pelas 4 estações do ano. E dúvidas, o professor estará à disposição na plataforma de vocês, esclarecendo todas as dúvidas, esclarecendo todos os questionamentos da atividade, ok? Forte abraço, bons estudos, e mais uma vez vocês vão agir como astrônomos e também arrasem na atividade. Forte abraço.